E olha, sentir ansiedade faz parte da vida e pode despertar nervosismo, medo e até taquicardia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 18,6 milhões de brasileiros convivem com o transtorno. E esse é o tema do quadro Eu Quero Saber de hoje. Quem vai esclarecer todas as dúvidas sobre ansiedade hoje é a psicóloga Fernanda Joia. Fê, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada sempre. Olha, eu vou logo falando que eu sofro de ansiedade, viu, Rafa? Quem não? Paz do céu. 18,6 milhões no mundo. Eu acho que até tem mais, viu, gente? Porque hoje a gente convive com ansiedade, Os né? dados atualizam, acho que diariamente, sobre a ansiedade, né? É muito. Bom, vamos começar então já com a primeira pergunta. Coloca pra gente na tela. Quando a ansiedade vira um transtorno? A Júlia, de Presidente Bernardo, está perguntando. Então, Lu, para a Júlia, né? A questão é, quando vira um transtorno, é quando você não consegue mais lidar. Todo mundo tem uma ansiedadezinha, um friozinho na barriga de algo que vai acontecer. Sabe que vai acontecer. Mas quando você já perde o controle daquilo, quando você começa a ter reações até fisiológicas, né, no corpo, que você não consegue mais controlar, isso já pode estar virando um transtorno. Ah, mas qual? É um transtorno de ansiedade? Não, nós temos vários. Então, nós precisamos que essa pessoa vá para um profissional, seja diagnosticada da maneira correta e ver se necessita de uma medicação, só da terapia ou desse combo que eu falo que é um conjunto de milhões, hoje a psiquiatria e a psicologia, né? Tem nível a ansiedade? Tem. Quando ela está acentuada, a gente já perde o controle da situação. Né? A gente trava, eu não consigo às vezes pensar, fazer sozinho, eu tenho taquicardia, sudorese e eu fico muito no e se, preocupado muito com o futuro, tudo que é excesso e muitas vezes eu vou precisar sim, com um diagnóstico, né, de um psiquiatra, tomar uma medicação que seja plausível para aquele diagnóstico, para aquele transtorno de ansiedade, porque tem a generalizada, tem o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, tem a agorafobia, tem inúmeros transtornos da ansiedade que você precisa saber em que nicho, em que eixo você está. Colocar mais uma pergunta, está? Próxima tela. Todo mundo tem ansiedade? Isadora, de Presidente Prudente, aquilo que a gente falou, né? O número poderia ser muito maior, né? Porque acho que chega uma hora que todo mundo tem um pouquinho ali, algo, né? Às vezes, essa questão que você falou de nível, né? Eu acho que são, assim, eu acredito que a ansiedade, ela já está cravada, né? Hoje tem até um livro que fala que a ansiedade é o mal do século, né? Então, assim, ok, todo mundo tem uma sensação ali ansiosa do que vai passar, porque é algo concreto, é o que eu vou passar. Mas dependendo daquilo, eu venho para a entrevista hoje, eu paraliso, eu não consigo, fico lá, eu não consigo conduzir aquela situação, então eu estou num nível muito maior. Eu saio da ansiedadezinha comum que todo mundo tem. Viver no futuro, né, ficar pensando no futuro é um dos níveis de ansiedade. Isso, e o controle também, a pessoa é muito controladora, né? Então, isso traz um prejuízo fora do comum para a pessoa. Vamos partir para a próxima pergunta? Próxima tela. Qual a diferença entre ansiedade e estresse? O Rafael de Bauru está perguntando. Rafa, a ansiedade é algo assim que ele vai passar. Por exemplo, eu vou para uma entrevista de emprego, eu vou ficar ansioso, né? Tá, só que eu vou para uma entrevista de emprego e aí eu fui frustrado com a notícia, eu não fui apto ao cargo. Eu posso medir o meu nível de estresse, eu posso ficar extremamente irritado, estressado, porque não dá certo. Então, é algo ainda que a gente consegue medir, né? A gente fala que é muito atrelada a ansiedade, o estresse, e né? Mas o que desenvolve o sintoma e de que maneira que diferencia? Então, eu passo por algo e aí depende do resultado, da frustração, é como eu vou conduzir, que a gente fala, esse nível de estresse, é meu termômetrozinho, né? Que aí depois entra em outros níveis de estresse. O estresse que chega, por exemplo, eu tô com a síndrome de Burnout.
ou burnout, ou depende, cada um fala de uma forma, que aí é o estresse, o excesso de estresse no trabalho. Então aí a gente tem que nomear, tudo vai de muito um contexto analisado, sabe? Não só de um recorte. Tomar alguns remedinhos, né? Procurar um médico para fazer uso. É uma saída para quem sofre de ansiedade e sofre num nível muito alto. Sofre num nível alto. As pessoas precisam saber diferenciar, porque também tem muitas coisas que viram modismo. Ah, eu estou ansiosa. Nossa, eu estou ansiosa. E já acha que tem que tomar remédio. Então, uma avaliação com um médico, psiquiatra, não outro especialista, não que eles não saibam, mas tem o especialista, né? Então, a gente precisa passar e fazer o diagnóstico correto. Bom, o pessoal da live está perguntando, né, Nath? Isso, o Ezequiel, ele compartilhou uma experiência dele, na verdade. Ele disse que desenvolveu sem perceber, quando já não dirigia e ia no pronto-socorro. Pressão 20, procurei profissional, já estou tomando remédio e estou bem. Ele é de Presidente Prudente. Bacana, você tá vendo? Essa questão da pressão aí, né? Nossa! É também um sintoma. Muito. Tem pacientes meus que têm pressão alta pela específica de emocional. Não a gente acha que é só a questão emocional, mas não, o físico também. Vai para o físico total, porque tem uma diferença também que é legal, pessoal, saber da live ou das perguntas, que tem uma diferença também entre a crise de ansiedade e a crise de pânico. Ela é bem diferente. A crise de ansiedade, você sabe que você vai viver aquilo, é concreto. Sim. Que você vai passar por aquilo e você começa a identificar esses sintomas físicos e começa a entender, nossa, estou numa crise ansiosa. E a crise de pânico, geralmente, é igual ele falou, dirigindo o carro dá do nada. Por isso que é bom ficar atento aos sinais e, claro, né, sempre avisar as pessoas próximas ali dos sintomas. Exato. Não tem algo específico para ter uma crise de pânico. Mais uma pergunta, está? A ansiedade sempre tem uma causa ou pode ser algo normal da pessoa? Tatiane, de São José do Rio Preto. Então, Tatiana, a ansiedade, aquilo que a gente diz, né, que todo mundo tem, que é instalado. Mas os gatilhos emocionais é o que diferencia. Então, temos as vivências já passadas, como de repente você gerenciou algo, passou por algo na sua cabeça e despertou para uma crise de ansiedade, começou a ter. Então, é um gatilho emocional de algo já vivido, que às vezes você não sabe nem identificar o que foi aquilo. Mas temos as causas, sim, que são principalmente as concretas do que você vai passar. Mais pergunta da live? A Mariana perguntou se existe algum exercício para amenizar a ansiedade. Sim. Boa pergunta, Mariana. Sim, porque as pessoas falam que a ansiedade, só controla a respiração. E né? Não, a ansiedade, no caso, a respiração, primeiro que ela é fundamental, parece que é bobinho, né? Mas não, a adrenalina que você consegue controlar, seu ataque cardíaco, para você voltar para o seu eixo, a respiração profunda, ela te leva a esse estado mais de equilíbrio, ótimo. Mas falam exercício físico, a alimentação saudável, a terapia, dependendo do caso, a medicação. Então, é um conjunto de situações que você pode ficar muito bem. Então, tá aí, gente. Agora sim, a tela. Crianças também podem sofrer de ansiedade, Larissa de Marília. Larissa, não sei se é seu filho ou só uma curiosidade, mas sim. As crianças hoje já estão muito ansiosos, né? Eu acho que o meu é ansioso, porque você fala pra ele qualquer coisinha, ele quer pra ontem. Uhum. Então, vamos passear. Aí ele já quer saber se é. É hoje, mamãe. É hoje, mamãe. O aniversário do amiguinho. Já chegou? Exatamente. Já chegou? Então, tem, às vezes, orientação de pais que eu falo assim, fala perto, fala no dia, porque gera, né, essa ansiedade. A tecnologia e muitas coisas já estão fazendo com que as crianças fiquem muito ansiosas. No caso, evitar falar as coisas, assim, prometer as coisas,
diminuir, então, essa questão da ansiedade nas crianças? Porque, às vezes, a ansiedade é mais isso, é um evento, alguma coisa que vai ganhar, que eles ficam naquela ansiedade. Porque a criança, ela não tem ainda a autorregulação tão ok, tão perfeita como nós adultos. Imagine se a gente fica ansiosa, né, para fazer algumas coisas, imagine a criança que não tem essa dimensão tão bacaninha ali das emoções. Então, assim, às vezes, não era o não falar, mas é o conduzir de maneira adequada. Foi tão bacana um depoimento de uma mãe que ela fez um calendário. Olha, aqui a gente vai viajar. Né? Então, ele sabia que aqueles dias ele não precisava ficar perguntando. Então, existem algumas maneiras de saber lidar com a criança da forma que fica mais adequada para ela. Tem pergunta chegando aqui, a Lívia de Prudente, como tratar a ansiedade? Dependendo do grau da ansiedade, não tem como não passar pelos profissionais, psiquiatra, psicólogo, né? Fazer tudo que a gente lista, procurar atividade física. Isso os profissionais vão orientá-la para que isso se dê da maneira correta, mas se já identificou, procura. Nada do que procurar um profissional para poder ajudar, até mesmo nessa questão que a gente vive, nesse mundo que a gente vive, nessa correria, né? E não é feio procurar um profissional para ajudar, porque infelizmente tem muita gente que tem esse preconceito, né? Saímos de uma massa de preconceito, mas ainda existe, sabe, Lucy, de preconceito ainda à terapia, ao psiquiatra, porque acha que, não sou doida. Não tem nada a ver. Hoje a saúde mental a gente precisa prevenir, a gente precisa cuidar, e com o mundo que estamos vivendo, com tudo que a gente passou, com pandemia, Sim. Estamos ainda no meio, né, no final dela, não sei, cada hora uma coisa, a gente precisa cuidar disso, porque a gente não dá conta sozinho. E às vezes a gente com esse espírito de Mulher Maravilha, não, eu dou conta, deixa assim mesmo. Eu dou conta de tudo, posso fazer tudo, assim faço mesmo. Tudo sozinha, resolvo tudo. Não, tem o seu né? momento. Vai buscar ajuda e tá tudo bem. Você falou da questão da pandemia. A pandemia tornou as pessoas mais ansiosas? Intensificou bastante. A procura em consultório, ela aumentou assim 70%. As que realmente querem, né? Tem aqueles que mascaram, aquelas que querem ajuda de buscar, porque ficou em casa, home office, salário, desemprego. Então, aumentou tudo, né? Ainda mais a pessoa que é preocupada com o futuro, muito. E o próprio medo da doença também, né, Fê? Medo. Tem mais tela? Posso fazer uma pergunta? Claro. É o seguinte, a ansiedade, ela é hereditária ou é desenvolvida? Porque, por exemplo, desde que eu me conheço por gente, vou fazer 58 anos, eu sou ansioso pra caramba, sempre fui. E a minha filha está praticamente no mesmo caminho, por isso eu estou perguntando se é hereditária ou é desenvolvida. A fruta não cai muito longe do pé, viu? A gente costuma dizer, né? Do ansioso, às vezes de uma genética depressiva. Então, tem funções hereditárias, sim, e a gente desenvolve muito mais ao longo da vida, do ambiente, do fator estressor, né? Às vezes a pessoa tem uma ansiedade, você tem uma ansiedade super, você está notando que ela tem uma moderada, mas pode ir para o super, vamos cuidar agora. Né, que pode desenvolver muito mais com tudo que a pessoa vive. Mas então, tem um fator genético, sim. Tá explicado por que o Gabriel é ansioso, porque eu tenho um pouquinho... A fruta não cai longe do pé. Não cai longe do pé, né? Tem mais perguntas, tá? Exercícios respiratórios podem ajudar durante as crises? Pietra, de Presidente Prudente. Pietra, sempre, sempre. Então tá aí, gente. Fer, obrigada pela sua participação aqui. Um beijo. Beijo, até a próxima. Tá? Tchau, tchau.